Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais um encontro comigo. Hoje eu tô aqui com a Bíblia, vou trazer uma parábola pra gente comentar e refletir. E vou trazer mais vídeos assim, tá? Pra gente meditar, estudar, trazer a minha opinião. Vocês podem colocar aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês entenderam no ponto de vista de vocês, né? Podem me sugerir outras passagens, outras parábolas, enfim, pra gente usar um tempinho aqui para refletir um pouco mais, né, o que Deus quer trazer, uma palavra pra gente, um consolo. E a Bíblia, ela é uma palavra viva, né, e a gente pode por diversas vezes ler a mesma coisa em tempos diferentes e ela trazer um significado, um acalento diferente ao nosso coração, né, porque ela é uma palavra viva. Hoje eu vou ler para vocês Mateus 20, do 1 ao 16, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. O que eu pensei ao trazer? Quando eu li essa parábola, eu fiquei assim bem... Eu já tinha escutado ela, mas quando eu li, eu fiquei bem reflexiva e vi que realmente é assim. Muitas vezes, na maioria das vezes, e principalmente nos momentos desafiadores, a gente não entende o plano de Deus, ou o que Deus está fazendo, ou o que Ele está tentando ensinar. Mas podem ter certeza que Ele sempre está no controle, Ele sempre está junto da gente e sempre está fazendo o melhor para a nossa vida, para de alguma maneira nos ensinar, trabalhar em nós e fazer com que a gente evolua a nossa fé. Então, tudo que a gente passa tem um porquê, tem um motivo, e como eu vou ler essa passagem aqui para vocês, essa parábola, a gente não entende. A justiça de Deus não é a mesma que a nossa, né? Por isso que muitas vezes é tão confuso pra gente. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e ia assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis que for justo, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito a fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que a gente pode entender com isso, né? Porque, por exemplo, assim, para minha justiça ou para sua justiça, o que a gente pensa? Quem trabalhou mais deveria ter ganhado mais. Eles fizeram o mesmo serviço, a mesma coisa. Uns ficaram durante o dia todo trabalhando e ganharam a mesma coisa. E Deus falou para eles, né, que eu combinei contigo que te daria um dinheiro. E todo mundo achou injusto. Então, né, nessa parábola também a gente fica assim pensando, mas realmente, né, uns trabalharam mais do que os outros, porque eles ganharam a mesma coisa. E é assim muitas vezes na nossa vida. A gente vê algo, nós somos limitados, enxergamos o que está na nossa frente
e pensamos, bah, mas Deus deveria fazer dessa maneira. Por que tá fazendo dessa outra maneira? Porque a gente não entende o que Deus vê, o que Ele pensa, como que Ele pensa, né? E Ele é magnífico em tudo, né? Ele é perfeito em tudo. Então, a gente não precisa sempre entender o que Deus está fazendo. Às vezes passam-se anos e lá na frente a gente pensa, ah, por isso que eu passei por aquele momento, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido. Muitas vezes a gente acaba entendendo, mas se não entender, tá tudo bem, porque esse é a nossa missão, é confiar no plano de Deus para nossa vida, né? É deixar que Ele faça a vontade na nossa vida. Então a gente não precisa todavia entender o que Deus quer para nossa vida, né? E outra passagem que essa é bem pequenininha que eu vou ler para vocês, mas é mais ou menos nesse mesmo sentido, e eu quero compartilhar algo que está acontecendo assim na nossa família, que a gente não entende também, e como a gente pode acalmar o nosso coração, né? Tentar acalmar o nosso coração. João 9, 2 ao 3. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? No caso, nasceu um menino cego, né? E eles perguntaram: quem pecou? Ele, o bebê, né? Ou os pais do bebê, para mandar um bebê cego? Quem que pecou? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, ele nasceu cego, não foi para castigar por algum motivo, foi porque para a obra de Deus se realizar na vida dele, ele precisava nascer cego. Então, isso e tantas outras coisas que a gente não consegue entender, né? As doenças, as pessoas que partem daqui da terra tão cedo, enfermos, tem injustiças, tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. E nem todas as coisas são para o nosso bem, mas elas acontecem, né? Deus, ele não disse que seria fácil a nossa vida aqui na terra, né? Que a gente teria tribulações, mas que a gente poderia descansar nele, né? Então, tem um caso na nossa família da Daya, quem me conhece pessoalmente sabe, que ela está no hospital. A situação dela é bem complicada e os médicos não dizem muitas coisas, assim, muitas coisas positivas, pra gente ficar, né, rezando, mas que o mais importante é a gente orar, né, porque é um milagre mesmo de que ela precisa para ficar tudo bem. E já fazem mais de 14 dias, né, que ela ainda não acordou, não deu muitas reações, assim, que a gente fique maravilhado, mas ela já deu bastante sinais de piscar o olho, de lacrimejar o olho, mas são sinais muito simples, mas ao mesmo tempo que nos deixam mais confiantes de que vai ficar tudo bem. Mas ela lá naquela situação, muita gente gosta dela e todo mundo fica, mas por quê, né? Por que isso foi acontecer com ela? Ela é uma pessoa tão boa, ela faz tudo certo e a gente não entende, a gente não consegue explicar. Quando ela tinha 15 anos, ela descobriu que ela tinha uma doença rara e os médicos também falaram, né, que era só um milagre, enfim. E passou-se 15 anos, ela é esse milagre, né? E agora ela está de novo, né, precisando de orações. Ela está com 30 anos, esse mês é o mês do aniversário dela e muitas pessoas estão orando e muitos, né, se mobilizaram para fazer correntes de orações e é a única coisa que a gente pode se apegar e crer, né, e acreditar que é um testemunho que Deus quer fazer na vida dela, né, e que mesmo ela estando lá na situação, assim, ainda não dando muitos sinais, assim, de que tá tudo bem, porque foi na cabeça dela, né, afetou o cérebro, então a gente não sabe como ela vai ficar, e por mais que a gente não tenha, né, a resposta vai ficar tudo 100%, a gente acredita, né, que Deus é o Deus do impossível, e mesmo ela estando lá, as pessoas, já tá acontecendo um mover lindo de Deus, as pessoas se unindo, dando apoio
para a mãe dela, que é uma mulher muito forte também e que tá conseguindo superar dia após dia, né? Conseguir manter a fé dela firme e acreditar, né, que o melhor está por vir e entregar nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele e que ela fique bem, que ela não sofra, né? Então, a gente reza para que ela fique bem, para que Deus cure o coração dela e é o que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não entende os planos de Deus e a gente, como eu falei para vocês, a gente não precisa entender os planos de Deus, a gente precisa confiar. E a nossa vida aqui na Terra é só uma passagem. Ontem a gente estava numa célula e a pessoa que estava falando sobre a célula, o estudo, ela falou, né, que numa conferência que ela estava, eles deram o exemplo assim, mostraram uma corda, um pedaço da corda que era vermelho e o resto da corda que era branco, que era infinito. E o que significava aquilo? A corda da parte vermelha é a nossa vida aqui na Terra. E depois a parte branca seria a nossa vida na eternidade, né? Então que a gente não se limite, que a gente saiba que a nossa vida não é aqui, que aqui é só uma passagem, é só um aprendizado, é só algo pra gente conseguir superar os nossos defeitos, conseguir melhorar as nossas virtudes, aprimorar, ser mais humilde, ser mais manso, ser mais amoroso com as pessoas que nos rodeiam. Aqui é só uma passagem, é só uma prática. E que a gente saiba aproveitar as pessoas que estão aqui ao nosso lado, dar valor à saúde, e porque é nesses momentos que muitas vezes a Daia tá lá, a sua mãe e nós, todo mundo sofrendo junto, que a gente consegue perceber o quanto é importante a gente estar bem. Então, através da vida dela, do sofrimento dela, a gente acaba aprendendo a viver e a agradecer mais a nossa vida, né? Então, a gente acaba tendo uma lição olhando para o que ela tá passando, e o que a mãe dela tá passando, né? E o quanto um simples bom dia no WhatsApp para quem a gente ama é importante. Ela tinha esse hábito de todo dia dar bom dia para a mãe dela, né? Então é algo que a mãe dela sente muita falta e é algo que hoje eu e você podemos estar fazendo, mas muitas vezes a gente não faz. Então é nesses detalhes que a gente tem que aprender a ver mais os milagres de Deus na nossa vida. Eles simples, não precisa ser algo extraordinário, algo grande, mas as pequenas coisas que a gente tem no nosso dia, de que muitas pessoas era só o que ela queria ter. Então não se distrair também, ficar correndo loucamente atrás de bens materiais, atrás de realizar isso, atrás de realizar aquilo, e dar valor ao que realmente é importante, a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que a gente ama, poder falar isso para elas, porque nessa situação que a Daia tá, ela não consegue, muitas vezes, ali dá pra ver, assim, quando a gente conversa com ela, o pessoal que vai lá e visita ela, eu ainda não fui, que ela reage, que ela tá ali ouvindo, né? Então, de repente, o que ela mais queria, de repente não, com certeza, o que ela mais queria é levantar daquela cama e dar um abraço e falou, eu tô escutando, eu tô ouvindo, eu amo vocês também. E o que a gente mais queria também era ver ela assim, né? Então que a gente possa saber o que realmente importa. Nós não somos nada aqui nesse mundo e nós estamos aqui só de passagem, tá bom? E não é fácil entender os planos de Deus, mas não tente entender os planos de Deus, tá bom? Confie nele, porque com certeza ele está segurando a sua mão, se tá num momento desafiador, ele está te amparando, te dando forças, colocando pessoas aí ao seu redor para te fortalecer, para você conseguir seguir essa caminhada e ser vitorioso lá na frente, porque a vitória é certa, a vitória é garantida e não é aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos assim, usando as parábolas, as palavras que Deus deixou para nós, né? Esse manual de vida. E era isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.